meus amigos e minhas amigas, vamos aqui para mais um podcast. Como eu digo sempre, é sensacional, porque eu sempre fico muito empolgado, tá? E o podcast aqui hoje vai ser especial, porque eu tenho uma grande amiga, já apresento ela, vocês já vão ver, ela já está ficando uma figurinha carimbada, né? Estou preocupado, daqui a pouco ela perde vínculo trabalhista para mim, né? Ela vai falar, doutor, Léo, vamos lá, reclamatório trabalhista, porque está vindo muito aqui fora do horário, né? À noite, né? Pô, já está ficando, e além disso o marido fica bravo comigo, né? César, um beijo pra você, tá? Gente, vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Vamos começar pelo assunto bullying, tá? Este episódio aqui vai junto com um episódio que já foi aí veiculado na minha página. Lembre-se lá, o Leonardo Agostino Advogado, no YouTube, que tratou do crime de bullying. É um assunto que para mim, assim, eu começo obviamente um pouquinho mais com uma brincadeirinha, mas é um assunto sério, um assunto triste, um assunto pesado, que me preocupa como pai e me preocupa como advogado e como cidadão, tá? E eu pensei o quê? Como vem uma nova lei do bullying, aqui em janeiro de 2024, já imediatamente contatei ela, já vou apresentá-la. Vamos falar sobre isso? Do ponto de psicologia, vamos ver como é que isso funciona na prática, quais são os efeitos, os reflexos, enfim. E também chamei um grande amigo meu, né, Dr. Michel, chamei Michelzinho, né? Dr. Michel veio para cá para falar comigo, não deixe de assistir esse episódio, então os dois estão inteiramente conectados, tá? Para falar do crime, então veja, o assunto está tão importante que inclusive foi agora objeto de reforma na legislação para criminalizar. Então está lá no artigo 146A do Código Penal. Então o assunto é bullying. E como naquele episódio nós tratamos os aspectos jurídicos, eu hoje quero tratar aspectos aqui comportamentais. E para isso eu trouxe uma pessoa que eu tenho assim, extrema confiança. Não é só porque é amiga, né? Amiga da gente ter a liberdade de perguntar, avançar até o sinal, tratar o assunto com mais liberdade, com mais tempo, né? Então a gente já fez muito briefing aqui, já conversamos muito sobre isso, tá? Mas eu confio plenamente nela. Psicóloga, também eu confundo ela com psicopedagoga, porque ela escreve também livros infantis, né? Também é, né, psicopedagoga, mas hoje ela está aqui como psicóloga, principalmente, né? Mas ela escreve livros infantis, enfim, tem toda uma didática, dá assessoria às escolas, tem o seu consultório próprio, daqui a pouco ela já fala também do consultório, no decorrer aqui do consultório, nós vamos passar também o Instagram dela, mas eu chamei ela porque falei, não tem pessoa mais adequada, de conhecimento, de seriedade, senhores. Eu sempre falo, quando eu falo aqui na minha página, vocês sabem disso, né? Primeiro, manda aí para os seus amigos, o assunto é importante, é rico, vamos debater, vamos incentivar a difusão do conhecimento. Então, quando eu sempre falo lá no Leonardo Agostino Advogado, que é a página aqui do YouTube, né? E lá também avalie lá no Leonardo Agostino 76 no Instagram. Quando eu falo procure um bom advogado, aqui eu vou falar procure um bom psicólogo ou uma boa psicóloga, porque às vezes nós estamos colocando a cabeça da pessoa e às vezes da pessoa que a gente mais tem carinho, né, que é o nosso filho, né? Estamos colocando o nosso equilíbrio nas mãos de terceiros. E aqui já estou avançando um pouquinho já na apresentação, tá, doutora Verônica? Para falar o seguinte, eu canso de escutar fulano foi no psicólogo e voltou e separou. Por que separou? Porque o psicólogo falou que tinha que separar. Falei, gente, mas calma. Pelo amor de Deus, né? Falou, como assim? Gente, cuidado. Procure uma boa psicóloga. Procure um bom psicólogo, porque assim nós estamos tratando de problemas mentais que repercutem na vida da pessoa e na vida inteira da pessoa, na vida daquelas pessoas que você mais gosta, que hoje, particularmente, nós vamos puxar um pouquinho mais aqui para as escolas e, obviamente, para filhos. Então, quem vem falar comigo aqui hoje, que me dá essa honra novamente, mas hoje ela é a convidada principal, né? Verônica Ziegmiller, é isso? Acertei? Ziegmiller. E já vamos para o Oktoberfest, tá? Para o sobrenome Ziegmiller, né? Então, já podemos colocar a roupa da alemã e vamos, né? Vamos deixar aqui relaxar. Verônica, doutora Verônica, vou te chamar de Verônica, né? Você pode chamar dela quando quiser, não tem problema. Muito obrigado mais uma vez, tá? Por estar aqui. Ela tava, falei,
a lei aqui foi em janeiro, eu já passei a mensagem para ela e tal, não, estou disposta, vamos tentar trazer uma diretora de escola aqui, mas as agendas não deram certo, enfim, também não tem problema, tá? Se der, a gente vem depois, porque eu também quero abordar aqui, nós vamos trabalhar sobre aqui qual seria o papel da escola diante disso, né? Diante destes problemas, enfim. Mas muito obrigado por vir mais uma vez, né? Imagine, assim, eu estou muito feliz de tê-la aqui, porque o que eu falo é um bate-papo que para mim interessa como advogado, obviamente, mas muito mais também interessa como pai, como pai, como cidadão desse mundo que está muito complicado. Sim. Então, Verônica, nós vamos falar desse triste, lamentável evento que acontece e hoje acontece com mais frequência, né? Periodicidade que deveria, né, do que a gente gostaria, mas assim, primeiro eu só quero te cumprimentar, agradecer, né, eu quero que você se apresente, enfim, para eu não ter que ficar lendo teu longo currículo aqui, até para você dizer o que você faz, só para a audiência e quem está ouvindo, né, isso aqui vai para o Spotify depois, aí esse ano vamos colocar no Spotify também, tá no YouTube, vídeo e vai ter no Spotify também, mas para quem, apesar que não vai confundir a minha voz com a dela, mas enfim, para marcar sua voz, então, quem é a Verônica nesse mundo aqui tão lindo, obviamente, mas com alguns fatores que às vezes nos entristecem, né? Sim. Então, meu nome é Verônica Zigmiller, eu sou psicóloga, também sou psicopedagoga, pedagoga de formação, neuropsicóloga, e eu atuo em consultório, tanto na parte emocional, com crianças, adolescentes e adultos, quanto fazendo uma avaliação neuropsicológica. Perfeito. Então, assim, nós estamos bem. Como é que pode te achar? Desculpa que eu tomei uma aguinha aqui e acabei me afogando. Foi emoção, pura emoção. Aonde que a gente te acha lá no Instagram? Pode te achar no Instagram? Pode, daí você, né, vai ter que fazer... Vai ter que colocar aquela legenda que é grande, né? Porque é @ Verônica Zigmiller. @ Verônica Zigmiller. Então vai saber aqui, você vai ver, agora vai passar aqui para vocês, então, a nossa identificação. E te procura lá se quiser também, eventualmente marcar uma consulta, consegue fazer por ali o contato. Perfeito ou não? Sim, consegue? Eu acho que pode mandar uma mensagenzinha ou deve ter um link com o meu... Perfeito. Você não coloca na página aqui do YouTube, porque eu acho que isso é importante, né? Porque as pessoas, às vezes, e tenho certeza, vão gostar tanto do teu conteúdo, né? E a Verônica, sim, ela passa segurança, ela é querida, é uma pessoa que passa no seu semblante tranquilidade, tá, Verônica? Então, assim, isso é importante, né? Sim. Isso é importante, porque você está fragilizado e o que menos você quer é aquela cara de burrado, aquela cara, pessoa que te trata, eu como advogado, né? Então, eu também tenho que ter um cuidado. Se a pessoa vem com um problema de família, eu tenho que ter sensibilidade. Falar, não, você veio um monte de burrada, tá bom, eu já sei que eu mesmo sei que eu fiz um monte de burrada. Agora vem mais o segundo falar, o terceiro falar, o quarto falar, então assim... Posso fazer uma briga só com o sobrenome que me lembrei de uma história que eu achei? Claro! Eu fui descobrir que meu irmão tinha trauma do sobrenome quando ele foi casar. Que a gente, né, na discussão, e daí, né, meu irmão chama Francisco, a Bruna, e a Bruna vai ter o Zigmiller no nome, não vai ter, né, porque ele só usava o sobrenome da minha mãe. Ele não... Mas por quê? Como assim? Ele falou assim, eu tenho um trauma, eu chegava na biblioteca da escola, a tia lá perguntava, como que é teu sobrenome? Dele, S-E-E-G-M-U-E-L-L-E-R. Não, mas como que é teu sobrenome? S-E-E-G-M-U-E-L-L-E-R. Ele já soletrava de uma vez, por isso que era Zigmiller. Nem ele conseguia. E ele já se adiantava. Soletra. Só soletra, porque ele vai. Boa. E ele já estava ali compassivo, então sofreu um bullying da bibliotecária ali, tadinha, né? Mas a minha cunhada agora tem o Zigmiller. Agora ela tem. Ele está preocupado que ela não fosse nem querer incorporar o Zigmiller. Né? Perfeito. Ai, Verônica, mas vai passar aqui os caracteres, então. Verônica, o assunto a gente tenta deixar um pouco mais, obviamente, mais leve, né? Mas, enfim, o que aconteceu? O fato já era uma preocupação antes, enfim, nós temos uma lei lá em 2016, 13.185, salvo engano, se qualquer coisa o editor corrige, está lá na tela, mas 13.185, 2016, que veio apontar um programa de combate à intimidação sistemática, o famoso BOLEI, né? Obviamente nós tivemos aí então uma evolução já, eu digo aqui, legal, tá? E uma evolução que repercutiu, creio eu, também nos ambientes em que isso mais acontece, particularmente
aqui a minha suspeita é ambiente escolar, tá? Sim. Mas também identificado em outros ambientes, sim, perfeitamente, né? Sim. Ali e a gente estava conversando um pouco fora, a gente não vai entrar nesse assunto, porque daí fica muito longo, né? O próprio podcast, porque às vezes pode se confundir com assédio moral, sim, enfim, né? Mas enfim, foi uma evolução. Eu digo, quando a lei vem tratar, ela chama a atenção porque ela provoca debate, né? Provoca debate no Congresso já para fazer com que esse assunto seja discutido pelos representantes do povo, sejam eles bons ou não, né? Enfim, depois disso é promulgada e todo mundo começa a discutir. Passou esse tempo, então, e já vou trazer as definições legais, tá? Depois, hoje vem aqui uma criminalização da própria prática do bullying e ainda vai além, né? Do cyberbullying. Ele criminaliza de forma até mais severa, sim, o cyberbullying, que é um outro grande problema, tá? Eu vou trazer aqui, então, o que? Primeiro ponto, para mim é importante porque ele já traz aqui uma própria definição. Mas é definição legal, tá? E eu vou querer discutir com a psicóloga o que a psicologia entende por isso. Não interessa, provavelmente acredito que existirão convergências, sim, tá? O que pressupõe que a lei também tenha se amparado em estudos de psicólogos, psiquiatras, enfim, tá? Mas pode ser que no nível da interpretação, e por isso a importância, né, você venha trazer alguns aspectos que para mim podem me surpreender e falar, não, interessante, eu tenho que ler dessa forma, para ter esse cuidado. Mas o que interessa é o juiz, que eu sempre falo aqui, a intenção vai ser o seguinte, juiz, chegou o caso, deixa eu saber se ele se enquadra ou se não enquadra, que a gente vai falar, né? Enquadramento eu pego aqui o que está escrito na lei, eu pego o fato e falo, encaixou? É um terno? Encaixou bonitinho ou ficou meio torto? Ficou meio torto, tá? Ou funcionou ou não funcionou? É carro, mas colocou aqui uma roda de caminhão. Não vai rodar. Então, o enquadramento está errado. Não é, então, aquilo. Essa lei não serve para isso, tá? Mas, enfim, como é que você vê o bullying, principalmente que daí nós estamos tratando assim, eu acho que a gente vai primeiro melhor ir para o público infantil, tá? Infantil é infanto-juvenil, né? Deixemos os problemas dos adultos mais para frente. Quem sabe você vem outra vez, tá? Mas vamos ficar aqui mais para o infantil, para o infanto-juvenil, que é a tua área de atuação, enfim. Como é que você identifica? Como é que o pai vai identificar sem ler lei? Não precisa ler lei. O pai vai identificar o sentimento. Eu acho importante, assim, a gente entender que... São duas perguntas, tá? Como é que identifica primeiro? E como é que passa da brincadeira para a chacota? Tá? No geral. Faz no geralzão, né? Mas eu fiz duas perguntas em uma só, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente entender o conceito de bullying, porque ele não tem uma tradução para o português, né? Então, ele realmente é um ato de violência, né? Tanto física, psicológica, e ele tem que ter intencionalidade, ele tem que ter um cunho de intimidação, e ele tem que ser persistente. Tá. Então, assim, o agressor... e uma coisa importante, o bullying acontece entre pares, né? Então, pessoas que estão no mesmo nível, de repente, hierárquico. Tá. Então, entre alunos, né? Não só na escola, né? Onde existe interação social, de repente, sei lá, numa igreja. No clube, né? No clube. Minha filha faz vôlei, né? Então, sim. E a outra faz natação. Isso. Pode ser também, né? Que a gente canaliza para a escola. Para a escola, porque assim... Passa a maior parte do tempo, né? Mas pode ser no clube, na agremiação que ele está jogando handebol, voleibol, futebol. Com certeza. Né? Claro, pode, perfeitamente. Né? Bem lembrado, né? Os ambientes são os mais diversos. Sim. E uma coisa importante é que o agressor, ele escolhe a vítima. Né? Como tem a intencionalidade, ele escolhe. Então, aquela criança mais tímida, aquela criança mais introspectiva, uma coisa que eu queria trazer bastante aqui, que é bem importante, porque, né, são crianças mais vulneráveis, por exemplo, crianças que com altas habilidades, que são os nerds, de repente, crianças que têm algum biotipo diferente que chama atenção, ou que nem você falou do gordinho, ou magrinho, ou muito alto, né? E muito importante a gente falar e não deixar de fora, né, dos transtornos do neurodesenvolvimento. Como aquela criança com TDAH, né, que de repente é o desastrado, é o desatento, é o impulsivo. Verdade, sim. Crianças do espectro autista. Né? Então, é muito importante isso, sabe? Assim, até
fazendo uma ilustração assim de casos que a gente, né, estuda ou de repente, né, por exemplo, crianças do espectro autista com um nível, né, de suporte maior, ou seja, né, com um nível mais grave, mais severo de autismo, por exemplo, sei lá, às vezes de repente não controlam os esfíncteres, né? Então tem um cheirinho ruim, né? E isso eu já vi acontecer bastante, assim, sabe? Ninguém queria chegar perto porque, ele fede, né? E fica aquele estigma em cima, né, daquela criança. Mas o que acontece? De repente, aquele menino que fala, ui, sai daqui, não gosto de você, né? E quando de repente algum adulto pontua e lida com a empatia no sentido, você gostaria que fizessem isso com você? Você entende que você deixou o fulaninho triste? Né? E quando aquela criança se toca e fala, opa, foi mal, desculpa, e ela não faz mais, ok, isso não é bullying. Passou, né? Mas o agressor, aquela criança que faz realmente bullying, ela tem um cunho de maldade ali e ela se satisfaz da tristeza do outro. Olha que triste. Né? Então isso é muito complicado. Então eu vejo que... E daí tem também um outro aspecto das crianças que de repente percebem, observam e não fazem nada. Né? Então eu vejo que é muito importante a escola, né, a gente trazendo para esse contexto escolar, os professores, eles no mínimo têm que ter muito treinamento nesse sentido para conseguir perceber, né? Porque você percebe lá o fulaninho que fica mais quietinho de repente, né? Porque ele não incomoda na sala de aula, né? Não incomodou, então não vamos, né? Mas de repente ele pode estar sofrendo lá calado e ninguém está percebendo, né? Sim. Que ele está sendo uma vítima de bullying, né? Então tem muitos aspectos assim que eu vejo que os adultos, né, são responsáveis, sim, né, em não deixarem passar, sabe? Deixar continuar. Perfeito. Eu já vou entrar eu quero avançar um pouquinho mais à frente no papel do educador, realmente, assim, da educação. E também fazendo um pouquinho, assim, também, assim, tentando utilizar o meio termo, né? Porque, assim, eu acho por isso que a intenção sempre de discussão e de conhecimento. Porque às vezes o educador, ele fala, meu papel eu estou sendo pago para entrar em sala de aula e passar meu conhecimento. E deu, fechou, bati o cartãozinho e vou embora, né? E é mais, né? É muito mais. Só que aí a importância, obviamente, de você criar cultura de conhecimento, dar condições também, porque tem muita escola que paga pouco e tem muito estado que paga pouco, mas também exige pouco, né? E assim, primeiro ponto, né? Então, vamos lá, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Eu acho que o professor tem que ter esse cuidado, tem que estar preparado, né? E assim, quem tem condição, por isso que paga uma escola bem mais cara, né? Deveria estar na escola pública, tá valendo, né? Vai lá e paga a escola cara. E se paga a escola cara, essa escola tem muita responsabilidade, não só em transmitir conhecimento, mas em afastar esse ambiente tóxico, perfeito? Ela já tem muito mais responsabilidade. Mas isso não afasta também as demais instituições que tenham menos condições. Tá? Mas o que eu digo aqui, eu quero entrar depois ainda mais na questão, e daí assim, só concluindo o raciocínio. Eu também reconheço que em muitos espaços os professores vão ser mal treinados, não vão estar nem cientes da advertência e falar, gente, você está vendo aquela criança que está mais caladinha? Poxa, será que é bullying? Será que é um abuso sexual? Como é que se identifica? Né? O professor está ali, porque às vezes ele é de boa formação moral, mas ele não tem conhecimento técnico, ele não foi advertido. Né? Então, eu acho que por isso que a intenção da gente provocar esse conhecimento e provocar também diretores de escola bem intencionados, enfim, inclusive o próprio poder público a discutir e dar treinamento, né? Provocar essa inquietude, né? Por mais que eu não tenha uma formação, eu tô vendo algo que não está legal. Errado, né? Então vamos em busca, vamos pergunta para um, para outro, né? Eu acho que a gente está falando de ser humano, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade. E hoje não é mais como antigamente. Hoje a gente não consegue educar filho como nós somos educados. Sim, claro, eu falo para mim, eu falo para a Kátia aqui, eu falo, nossa, coitada, assim. É muito diferente. É muito diferente. A gente saía, eu particularmente, eu saía de casa, ficava às 9 da manhã, chegava às 11 da noite e
Minha mãe, certo, não tinha celular, não tinha nada, eu podia ter morrido que ninguém ia saber, né? Porque assim, era outra realidade, né? Hoje não, hoje é tudo muito mais complexo, né? Mas aqui, agora, começando a evoluir, pois bem, essa intimidação sistemática. Então, primeiro, do ponto de vista então, do ofensor, ele quer escolher uma vítima. Sim. Porque ele já tem você diria que psicologicamente você disse satisfação, perfeito? Então ele tem a motivação. Se a motivação está certa ou errada, não interessa. Sim. Tá? Ele tem uma motivação. Ser popular da turma. Enfim, ele de repente deve ter alguma dificuldade e aí ataca o outro. Né? Tem toda uma motivação. Todo esse aspecto psicológico. Muito bem. Geralmente ele vai, mas nas escolhas, até para a gente identificar quem está no ambiente escolar ou no ambiente de clube ou no ambiente, enfim, qualquer outro ambiente que tenham crianças e jovens, né? Na igreja também, enfim, né? Em todo lugar, porque não está na igreja não vai acontecer, claro, vai acontecer, pode acontecer, né? Mas enfim, essa pessoa, esse ofensor, ele não vai estar fazendo só com uma pessoa, correto? Ele vai estar tentando ou testando mais pessoas, até que ele ache um personagem. Até que ele ache alguém que entre no jogo. Entra no jogo, correto? Então tem essa... Que seja mais frágil e que não revide. Né? Que não revide, que daí ele vai escolher aquela vítima. Mas por isso que eu digo, do ponto de vista coletivo, eu já vou começar a identificar aquela pessoa que está escolhendo, está tentando arrumar encrenca, basicamente, perfeito? Eu já teria uma condição. Agora, meu filho vai e volta todo dia para casa, vai e volta, às vezes para outro ambiente que me ocorreu, né? Van escolar. Sim. Vai correr na van escolar, não pode? Van escolar. Não é? Então assim, tá lá, vai todo dia e volta, às vezes na escola não tem nada, mas na van tem um monte de problema, né? Enfim, como é que como o pai, tá? Naquela correria, também vamos lá fazer um pouquinho, né? Gente, não estamos falando que todo pai é irresponsável, os pais são muito bons hoje, né? Mas enfim, o pai está lá cansadão, às vezes não conseguiu ver uma coisa ou outra. Mas como é que ele começa a identificar dentro da sua casa que está ocorrendo um problema? Porque existe criança em si mesmada, olha que bonitinha a palavra, né? Que é mais quietinha, né? Que fica lá mais na dela. Tipo, eu assim, na fase adulta, criança eu devia ser também, tá? Mas enfim, eu tenho às vezes preguiça de falar, então eu fico quietinho lá, me deixa aqui tomar meu chimarrão, me deixa assistir a TV, eu quero desligar a cabeça, sabe? Então às vezes as meninas vêm e falam, gente, me deixa aqui, podem fazer o que vocês quiserem, bagunça e tudo, deixa eu ficar aqui quietinho. Enfim, pode ter uma criança que queira só ficar quieta. Então ela se isola, porque o nerd, né? Ela não tem muita paciência com os outros e tal. Como é que eu consigo diferenciar com o pai que o meu filho é só uma criança que não gosta muito de se relacionar ou que é uma criança que está sendo vítima de algo que pode ser, enfim, uma intimidação, né? Pode ser um bullying. A criança, ela muda o comportamento. Até para procurar um profissional, como você, tá? Sim, ela muda o comportamento, né? Então, se sempre foi quietinha, tranquila, desde bebê, né? Claro que os pais vão tendo, né, esse conhecimento. Mas, de repente, não quer ir para a escola, ou fala de ir para a escola, começa a chorar. Ou te ligam, não quer entrar na van, não quer entrar na van, ou te ligam com muita frequência que ele está com dor de barriga, ele está na enfermaria da escola pedindo para ir embora. Né? Tá achando desculpa para voltar. Achando desculpa para voltar, né? Domingo de noite já começa ansiedade, né? A ansiedade, problemas para conseguir dormir, isso é muito frequente, sabe? Acorda no meio da noite, tem pesadelo, né? Então são muitos sintomas que os pais podem sim perceber, porque a criança sinaliza, ela pode não falar porque ela não tem a coragem, justamente porque ela está sendo intimidada, né? Mas ela sinaliza sim. E do ponto de vista assim, da tua experiência prática, tá? Não precisa falar do paciente, porque a gente não vai falar do paciente, né? Mas a tua experiência, obviamente, prática, de você tem que passar o que você vivencia todo dia. Existe possibilidade da criança... Porque uma coisa é a criança ser feliz e ficar muda, ponto. Aí você, gritante, né? Sim. É gritante, tá? É a mesma coisa que você ter um braço e tirar um braço. Puta, tá escancarado, você só não viu porque você é um retardado, desculpa, né, o pai, né? Enfim. Agora, a questão é essas pequenas nuances. Mas eu tenho como uma criança, particularmente, ela se tornar agressiva dentro de casa também ser um sintoma? Agressividade ou não? Com certeza, agressividade. Imagina que assim, ela é uma criança tranquila.
Daí lá ela não combate, porque ela acha que não tem força, não tem estrutura. Mas em casa ela se torna. De segurança dela, ela te joga sapato, ela te xinga, ela... Isso é o que mais acontece. Ah, é? Ou, assim, adolescentes se isolam, vão pro quarto, não querem conversar com ninguém, sabe? Entram de cabeça nesse mundo virtual, sabe? Só querem ter amigos virtuais, porque de repente para eles é mais seguro, né? Então, com certeza, eu, assim, não falando de paciente, mas assim, né? A gente tem a vivência, enfim. Por exemplo, tinha uma menina que todo dia roubava a lancheira dela. E por que era isso? Bullying, uma forma de bullying. Roubava a lancheira dela na escola. Escondia um lanche para ela ficar sem comer. Para ela ficar sem comer. E para ela conseguir contar isso e verbalizar, foi depois da gente perceber muita agressividade com todos, porque daí ela trazia para dentro do ambiente dela. Né? Mas o que está acontecendo? Daí até ela ter coragem de contar que ela estava ficando sem lanche, isso foram ou seja, e aí, por isso que assim, para mim os sinais são muito importantes. Mas é assim, então eu vou notando nuances na diferença do comportamento. Aqui, eu não sou pai da adolescente, né? Você também ainda não é, né? Mas enfim. Como é que o pai identifica ali na adolescência? Porque essa diferença para mim eu acho que fica assim, quando criança até acredito que seja assim, tem um pouquinho mais de facilidade. Agora, já na fase infanto-juvenil, já acredito que daí os hormônios estão explodindo, né? Sim. E assim, quando que o pai vai ser... primeiro, e quem procura, né? Quem procurar, assim, tipo, tô vendo que meu filho era quietinho, de repente virou um polia louca. Eu ia falar outra coisa, tá? Mas eu virou um polia louca, uma pessoa, né, descompensada. Às vezes pode ser só hormônio, né? Mas o hormônio, tá? Mas por isso... Estou dizendo infanto-juvenil, tá? Mas assim, para ele não sair correndo também, não. E toda hora psicóloga, toda hora... Assim, não vamos preocupar, não vamos criar ansiedade nos pais também, né? Mas assim, uma coisa importante é assim, a gente entender que pela educação antiga, né, de repente, um comportamento de birra, a gente ia lá e punia a birra em si, né? Hoje, eu acho que a gente tem que entender o que está por trás dessa birra. Né? E com o adolescente é a mesma coisa, porque ele sinaliza de uma outra forma. Né? Então, esse espaço de conversa, esse espaço, né, de conexão, isso tem que ter. E eu vejo que, assim, tem mães que chegam para mim e, assim, falam, mas aonde que eu estava que eu não percebi isso? Né? E ela já está se punindo porque acha que não fosse... por conta da vida, falta de tempo, trabalho, conciliar tudo, né? Mas esse espaço de conexão ele é muito importante, inclusive na escola. Né? Aquela criança que está tendo, mesmo um agressor, mesmo aquele menino... Sim, claro, você tem que tratar um agressor. É o menino já que não responde a chamada direito, é o menino que quando você fala senta, não senta, sabe? Então, de alguma forma, essa criança tem que ser olhada também, sabe? Tem até uma frase que eu acho muito profunda assim, dentro da psicologia, que a gente fala que sempre por trás de um agressor tem uma criança ferida. E ninguém agride do nada. Né? É um conjunto de experiências. É um conjunto de vivências. Inclusive desta criança, né, de maus tratos. Então, é uma repetição de um comportamento. Que de repente ele venha, é que nem um agressor, né? A violência sexual, ele repete. Ele foi agredido. Geralmente ele foi agredido, né? Geralmente ele foi agredido. Né? Daí você... Então, assim, como que os pais, né, respondendo a tua pergunta, né, tem que ter esse espaço de conversa em algum momento do dia, sabe? Tem que entender se está comendo direito, se não está comendo, se deixou de comer, mas por que deixou de comer? Alguma coisa vai sinalizar. Sabe? De repente, tá fazendo xixi na cama e não fazia. Perfeito. Sabe? Quer dormir com os pais. Então, alguma coisa estranha no ar. Ele vai. Às vezes pode também se identificar com mudança do comportamento alimentar. Com certeza. Não, tipo, comia normalmente, de repente começou a comer que nem um louco, ou começou a fazer anorexia, não sei se tem anorexia em criança, mas enfim, começou a parar de comer. Também se reflete, pode ser um reflexo também. Depressão, ansiedade. Depressão, ansiedade natural. Sabe? Então, existe o que a gente chama de transtorno do estresse pós-traumático, que são aquelas, sabe aqueles flashbacks, você revive cenas, né? Isso gera um
uma ansiedade, um estresse muito grande, né? E hoje as crianças, a gente não tinha isso. Não tinha. Hoje as crianças, e assim, não tinha informação para isso é uma forma de nem orientação tinha, né? No sentido de eu sei o que eu estou sentindo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, para conseguir pôr o limite. Então, esse repertório é extremamente positivo, né, de se desenvolver não só dentro da família, mas na escola também, de ter esse espaço. Né, perfeito. Mas aí vamos lá, aproveitando essa tua experiência, tá? Não seria interessante, eu aqui estou falando da minha experiência aqui, né? Para identificar, eu não poderia, se eu tenho uma suspeita, eu não posso fazer um joguinho desse com meu filho, porque, primeiro, que vale tanto para o agressor quanto para o agredido, né? Perfeito? Sim. Se o meu filho está tendo muita reclamação do comportamento dele na escola, eu não posso chamar ele e tentar, por formas, claro que eu falo, consulte um bom psicólogo, né? Obviamente, né? Não vou tirar os honorários também, que você precisa sobreviver, tem que pagar a escola das crianças, né? Também tem que pagar uma consulta. Mas enfim, mas só para ajudar, para quem não tem aquela possibilidade. Legal. E tem vários jogos no mercado que podem, assim como livros de história. Os livros são tão simbólicos, né? E tem muitos livros que de repente... Como que, assim, que tipo de livro de história? O que você me diria assim que são contos? Contos do Brim? Não. Livrinhos infantis que falam sobre temas. Então, por exemplo... Mas daí como é que eu abordo lá no meio para criança? Assim? Sabe, sei lá, vou dar um exemplo de um livro que eu li essa semana com uma criança que ela estava com medo muito grande de uma situação, né? Então, o livro chama O Lobo Voltou. Tá. Né? Então, é a história de todos os personagens que o lobo mau comia, amedrontava, né? E que de repente todos esses personagens se fortaleceram, se juntaram na casa de um deles, com medo para se proteger, que quando o lobo chegou, todo mundo pulou em cima do lobo, né? A união faz a força. Intimidou, sabe? Então tem um monte de metáfora assim que você pode usar, né, como um meio para chegar até lá, né? Só desculpa te interromper, não devia ter feito isso. Pensando aqui, se você é religioso, lê muito a Bíblia, sim, né? A Bíblia é riquíssima em metáforas. Sim. Jesus se comunicava por meio de parábolas. Por isso que por isso que ela é tão viva até hoje, né? Porque são parábolas, são formas de identificação. Então, isso com o livro é sensacional. Então, assim. E aí você pode chegar naquele meio, independente do meio, né? Eu acho que é o deixar a criança se expressar, né? E não menosprezar, tipo, não, vai passar, na tua idade. Eu já fiz muito pior. Nossa Senhora, sabe? Isso não pode acontecer, porque daí a criança se fecha e não fala mais, né? Então deixar ela ter esse espaço para ela falar. E de repente não precisa nem de um jogo. Se você tem essa conexão, a criança vai chegar e vai falar. Vai falar. Né? Até porque, pressuponho eu, me fala da tua experiência clínica, tá? Pressuponho eu que a criança quer demonstrar, sim ou não. Quando ela tá tirando um sapato, ela tá fazendo a birra, ela tá... Depois a gente fala um pouquinho de birra só pra gente entender também, tá? O que é birra, o que é, né, uma outra atitude. Mas enfim, quando ela tá mudando o comportamento, pressuponho eu aqui, tá? Que ela tá querendo, ela tá dando gritos de socorro. Me acudam, só que ela não sabe como fazer. Perfeito? Ela não sabe como fazer. Ela não tem esse repertório. Ela não tem esse repertório, né? Essa maturidade. Né? Então ela tá tipo, usando de algo que ela... Por isso que o adulto tem que ter a sabedoria de acolher isso, né? E falar, né? Eu sei que você está sofrendo, né? A hora que você dá um abraço na criança que está em sofrimento, ela derrete, sabe? E aí ela se encoraja e vai falando, né? Pode não sair tudo, né, num primeiro momento, mas ela vai, né, conseguindo aos pouquinhos. Existe momento mais manhã, tarde, noite, o que você me diz? Olha, dia de semana, final de semana. Não tem isso. Eu tenho um amigão meu, que eu não vou falar o nome dele, né? Porque eu preciso também. Não tem muito, é uma família linda. Só fala de religiosidade, ele sabe quem ele é, porque ele é muito religioso, tá? Chama ele de pastor, mas ele não é pastor. É uma pessoa sensacional. Eu sei que ele vai com os 2 filhos para a escola, escutando uma determinada rádio, e de repente começa a conversar com os piá como se fosse de nada. Né? Mas o bichão tá querendo saber o que está acontecendo. É um momento que eu posso porque extrair. Assim, a gente não tem aquele momento ideal, né? Eu acho que a gente tem que fazer a ocasião. Por exemplo, com meu filho mais velho e até com o mais novo, um momento que eu vejo que a coisa flui muito é na hora, um pouquinho antes de dormir, sabe? Ai, mãe, vem aqui que eu quero conversar.
Fique aqui um pouco comigo. E ali surge muita coisa, né? Tanto de um quanto de outro. E eu acho que assim, a gente tem que parar com essa cobrança de, tipo, de manual no sentido de um momento ideal, perfeito, ótimo. O meio que vai realmente... Não! É sensibilidade, é acolher, sabe? Às vezes, que nem você, né, deu exemplo, no caminho, ou, sei lá, no momento que está preparando a janta, enfim. Isso não tem o ideal, assim, sabe? É no momento que a relação ali...